a mais uma palestra da 15ª Semana da Física, História de Todas as Mulheres. Lembrem que o link da chamada está aqui embaixo na descrição do vídeo. Boa tarde, professora. Boa tarde. A professora Eliá, doutora Eliá, ela é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Ela é graduada em Física pela Universidade de Brasília, mestrado em Geofísica Espacial pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e PhD em Física pela Universidade do Alaska Fairbanks. Eu não sei se eu pronunciei certo. Fairbanks. Obrigado. Ele compõe o quadro de pesquisa permanente do INPE desde 2002, onde integra o Comitê Assessor de Coordenação de Ciências Espaciais e Atmosféricas. Já atuou como vice-chefe da divisão de Aeronomia e Conselho de Pós-Graduação de Geofísica Espacial do INPE. Bom, professora, fique à vontade para a palestra. Obrigado pela presença. Eu é que agradeço o convite de vocês. Então, vamos colocar aqui a minha apresentação. Vocês estão vendo aí o slide inicial? Sim. Então, o título da apresentação é uma brincadeira, né? Fadas que interligam a atmosfera e o espaço. E uma pergunta. Fadas é uma sigla de fenômenos, que eu vou falar já daqui a pouco. E esse nome é um nome usado para designar esses fenômenos coletivamente. E usamos fadas porque eles têm nomes em inglês de elementais, né? Então, a gente vê aqui, nesse primeiro slide, não sei se vocês veem a minha setinha aqui, está mostrando um grupo de sprites aqui. Sprite, se a gente for traduzir literalmente para o português, significa duende. A gente não faz a tradução literal, porque ele ganhou uma outra conotação, essa palavra, que significa esses fenômenos que vocês estão vendo aqui, que são efeitos que acontecem na atmosfera superior, acima de nuvens que produzem relâmpagos. A gente está vendo uma nuvem aqui, e essa luz que a gente vê é o relâmpago da nuvem, e esses efeitos são emissões de plasmas. Vocês devem estudado, estar estudando ou vão estudar. O plasma é o quarto estado da matéria. São gases ionizados que adquirem propriedades eletromagnéticas. Então, os relâmpagos, eles podem excitar esses plasmas nessa região aqui, da atmosfera. Essa imagem muito legal foi tirada da Estação Internacional Espacial por astronautas lá, que estavam fazendo pesquisas sobre esses fenômenos. E além dos sprites, a gente vê aqui luzes de relâmpagos, luzes das cidades que a foto está mostrando. A gente vê a superfície da Terra terminar aqui, e a gente pode acompanhar pela outra imagem aqui, que foi tirada também da Estação Internacional durante o dia, e nós vemos a camada de aeroluminescência aqui. São várias camadas que tem nessa região. A gente pode ver um pouquinho de verde, um pouquinho de vermelho, que emitem luz. A gente só vê isso à noite, porque durante o dia a nossa estrela maior, que é o Sol, que a gente vê de uma maneira totalmente diferente aqui do espaço, sem atmosfera. Eu achei essa imagem linda, fiquei encantada com ela. A luz do Sol, ela ofusca qualquer outro fenômeno de baixa luminosidade que aconteça na atmosfera do nosso planeta ou fora do nosso planeta também. Então, essas duas imagens aqui são uma composição que a gente fez para a mini escola de física espacial da pós-graduação de geofísica espacial do INPE no ano passado. Então, vamos falar um pouco sobre esses fenômenos. Eu vou fazer uma introdução sobre as fadas, os slides vão estar em inglês, então vocês vão ter oportunidade também de saber um pouco mais como se fala desses fenômenos em inglês.
Então, nós vamos falar uma introdução sobre as fadas e o contexto em que elas acontecem. Nós vamos falar sobre as tempestades, que são nuvens carregadas de eletricidade, que produzem relâmpagos. Nós vamos entrar em mais detalhes sobre as fadas e nós vamos fechar essa apresentação falando sobre o grupo de pesquisa, a CATMOS, que é o grupo de acoplamento eletrodinâmico atmosférico espacial, com sede do INPE, que tem membros não só do INPE, de outras instituições também. Nós vamos falar da Rede Leona, que a gente usa para fazer observações desses fenômenos e mostrar algumas observações recentes para vocês. Bom, então, começando, FADAS, como eu mencionei, é uma sigla que significa efeitos sinalizando o acoplamento eletrodinâmico entre a atmosfera e o espaço. E nós temos duas categorias principais de fadas. A primeira, que são os plasmas, que eu tinha mencionado antes, e a gente vê um resumo desses plasmas aqui nessa imagem. Os plasmas são chamados de eventos luminosos transientes. Eles são do tipo sprites. Aqui é uma montagem de dados com ilustração. Então, a gente tem 3 tipos de sprites aqui, todos eles pequenos. Nós podemos ver essa escala vertical aqui. Todos os fenômenos estão em escala vertical correta. O topo dos sprites, em média, fica aqui entre 70 e 80 quilômetros. Alguns chegam a 100, 105 quilômetros. Chegam até um pouco menos aqui em altitude, a base deles em torno de 40 quilômetros. Os halos, que são parentes dos sprites, porque acontecem pelo mesmo mecanismo físico, a diferença é muito pouca entre eles, ficam em torno aqui de entre 70 e 80 quilômetros e podem chegar até diâmetros de 60 até 100 quilômetros. Nós temos aqui os ELVs, que são um pouco diferentes. Os ELVs são gerados pelo pulso eletromagnético dos relâmpagos. Então, a nuvem, vocês podem ver, está aqui embaixo. Elas chegam no máximo até a região que a gente chama de tropopausa, que é a transição da troposfera e a estratosfera. A troposfera é a região em que nós habitamos. Essa tropopausa, ela varia de altitude. Nos polos, ela é mais baixa, em torno de 10 quilômetros, e no Equador, ela é mais alta, em torno de 20 quilômetros, 15, 20 quilômetros, em função mesmo do aquecimento da atmosfera pelo Sol, que é diferente na região polar, é menos aquecida do que na região equatorial. Bom, então essas nuvens carregadas produzem os relâmpagos, a gente vê 2 tipos aqui diferentes, que podem gerar esses fenômenos, tanto sprites e halos, quanto os ELVs, que são gerados pelo pulso eletromagnético que esses fenômenos emitem. E os ELVs acontecem na base da ionosfera noturna, que está entre 90 a 100 quilômetros de altitude. Os ELVs se expandem muito rapidamente, eles podem chegar até 800 quilômetros de diâmetro. Então, são enormes realmente. Temos os jatos azuis, que a gente vê representado aqui. Eles começam na nuvem, chegam até em torno de 40 quilômetros de altitude, e o que a gente chama de jatos gigantes, que vão até a base da ionosfera, até 90, 100 quilômetros de altura. Então, todos eles são plasmas, mecanismos de geração um pouco diferentes. Os jatos azuis e os jatos gigantes começam como relâmpagos, e aí alguma coisa acontece no processo físico deles, que eles se diferenciam e viram jatos azuis e jatos gigantes. Os ELVs pelos pulsos eletromagnéticos dos relâmpagos, e os sprites e halos são em função da remoção de carga que acontece aqui da nuvem. Quando acontece um relâmpago, um tanto de carga dentro da nuvem deixa de existir. E essa remoção de carga, essa diferença de carga, gera um campo elétrico. A carga que sobra não tem a carga que foi removida para criar uma blindagem, né, para criar neutralidade, e aí ela induz um campo, quase um campo eletrostático, entre todo o topo da nuvem e a base da ionosfera. E é esse campo que acelera elétrons livres na atmosfera, e que, quando eles ganham energia, eles ionizam, excitam os átomos do ar, e aí começam de modo geral, acontecem esses plasmas.
A luminosidade deles é muito baixa, a gente precisa de câmeras de vídeo com uma sensibilidade à luz bem grande para a gente poder fazer essas imagens e detectar esses fenômenos. Então, os eventos luminosos transientes são uma classe de fadas. A outra classe é composta pelos, a gente está vendo aqui só uma representação, porque eles não são visíveis, não tem nenhuma luminosidade ainda que foi detectada, são as emissões de alta energia de tempestade. A gente chama de ALETs, a sigla em português. Então, esses mesmos relâmpagos, nesse processo de desenvolvimento deles, na cabeça dos relâmpagos tem campos elétricos muito intensos, que podem acelerar elétrons livres até velocidades relativísticas. Se esses elétrons chegam a essas velocidades, aí o processo de interação deles com o ar muda completamente, eles interagem muito pouco e acabam escapando para o espaço ou vindo na direção do solo, dependendo da direção de propagação do relâmpago e de geração desses elétrons relativísticos. Então, eles podem gerar raio X, raio gama, nêutron, eles podem ter energia suficiente para arrancar nêutrons de dentro do átomo, aí não são os elétrons que fazem isso, mas são os raios gama gerados por esses elétrons, e podem gerar, esses gamas podem gerar pares elétron-pósitron, e pósitrons são antimatéria. Então, os relâmpagos das nuvens, estejam ele dentro das nuvens ou fora das nuvens, no solo ou no ar, podem emitir essa radiação dura, né? Então, nós no solo, quando tem uma nuvem de tempestade, precisamos ter cuidado e nos abrigar, de preferência entrar em prédios com concreto, porque a gente não sabe, mas a gente pode estar recebendo radiação, gama, raio-x, nêutrons, pósitrons, tudo isso. E eles, se o relâmpago está indo para cima, eles podem ir para o espaço e serem detectados a bordo de satélites, como é esse mostrado aqui, um satélite Agile, que foi concebido para fazer detecção de raio gama vindo do espaço, vindo de explosão de supernova, do Sol, enfim, de fontes astrofísicas, mas esses eventos vindo do planeta, eles são tão energéticos que eles atravessam a fuselagem do satélite e sensibilizam o detector que está apontando para cima. Então, realmente são eventos de alta energia. Então, são essas duas classes, radiação dura, partículas com alta energia e plasmas. Bom, então, aqui nós temos uma representação do que a gente chama de circuito elétrico global. As nuvens funcionam como baterias. A gente vê aqui positivo e negativo, elas geram correntes elétricas que se propagam pela ionosfera, que é uma região de plasma ionizada do planeta, e pela magnetosfera, que é uma outra região bem de plasma, bem mais acima. Então, essas correntes se propagam nessas regiões e chegam a regiões onde não tem nenhuma nuvem e geram campos elétricos aqui que apontam para o solo nessas regiões. A diferença de potencial, para vocês terem uma noção, entre o solo e a ionosfera é em torno de 250 mil volts. Então, é uma diferença de potencial bem alta. E essas correntes fecham o circuito se propagando pela superfície do planeta. Então, isso é o circuito elétrico atmosférico global. E coisas que foram descobertas mais recentemente, como aqui nós temos a representação de um relâmpago gerando um ELV, que pode gerar também sprites, halos, blue jets, jatos azuis, etc., fechando esse circuito. E nós temos aqui também a representação das emissões de raio gama, se propagam em todas as direções, eles são fótons, então se propagam de forma isotrópica, e os elétrons, pósitrons, os pares, que também são gerados nesse processo e podem ser acoplados às linhas de campo magnético do planeta e ficar aprisionados aqui na magnetosfera do planeta, ajudando a popular os cinturões de radiação. Então, esses fenômenos todos têm efeitos, como tem aqui o título do slide, em telecomunicações e navegação, que utiliza GPS e outros sistemas de satélite globais.
Por que que eles têm efeito? Porque as tempestades podem ter um impacto, os relâmpagos e as tempestades, através desses efeitos que eu estou falando, as fadas, podem ter impacto no conteúdo de elétrons, na densidade eletrônica da ionosfera, localmente. Então, isso pode ter um efeito, porque o sinal do GPS passa através dessa região. E os sinais de telecomunicação também passam por aqui. Então, a gente pode ter distorções desses sinais em regiões que estão com tempestades ativas. Como eu mencionei, essas partículas, elétrons e pósitrons, podem ficar aprisionados, eles têm energia acima de 30 megaelectronvolts, é uma energia bem alta, eles podem ficar aprisionados no cinturão de radiação e povoar a magnetosfera interna. E estudos que foram feitos usando dados de satélites, que pensava-se que eram emissões de raio gama, como a gente vê aqui, na verdade, anos depois, os colegas foram a fundo nesse estudo e descobriram que 17% do que era considerado raio gama são, na verdade, pares de elétrons e pósitrons que ficaram aprisionados na magnetosfera. Um outro efeito que as fadas podem ter, junto com os relâmpagos, é, como eu mencionei, nos cinturões de radiação, mas aqui a gente está mostrando dados de um satélite chamado Demeter, que mostra uma dependência sazonal, ou seja, com a estação do ano, da população de elétrons, pósitrons, na região de pausa dos cinturões de radiação. Essa região é chamada de electron slot. Ela fica entre o L2 e L3, que são essas linhas que a gente vê aqui, L2 e L3. Então, a gente vê aqui um mapa dos Estados Unidos e partículas com energia nessa faixa aqui, em agosto, que é a época de verão lá, e dezembro, que é a época de inverno. Então, aqui a gente já vê uma diferença grande de quantidade de partículas. Se a gente olhar esse último gráfico aqui embaixo, a gente vê que a taxa de relâmpagos no verão é muito maior do que a taxa de relâmpagos do inverno. E os colegas aqui fizeram uma correlação clara entre essas duas coisas. E esse padrão, ele tem consistência com ondas Whistler, que são geradas por relâmpago, e aí podem interagir com essas partículas através de ressonância ciclotrônica. Outros colegas que mais recentemente, Marshall e outros, de 2011, estão sugerindo emissões ópticas do nitrogênio molecular e do oxigênio atômico, e essas observações ainda não foram feitas. Então, isso foi a introdução. Agora nós vamos falar um pouco sobre as tempestades, como que elas iniciam, como que é todo esse processo. Então, de um modo geral, nuvens, elas crescem porque a gente tem parcelas de ar quente e úmido que são transportadas para cima por mecanismos forçantes, como, por exemplo, a presença de uma frente fria que vem e força esse ar quente e úmido para cima, ou por um processo convectivo, como acontece numa panela de água que está no fogo. Com a formação dessas nuvens, então, a gente tem gotinhas de água, a gente vê aqui uma gota de água grande que começa a cair, começa a interagir com pequenas gotinhas de água também, e ela vai crescendo. Essas gotículas de água são facilitadas por a presença de uma coisa chamada de núcleo de condensação de nuvem, que facilita a formação dessas gotículas de água. E através de colisões, elas vão crescendo. A gente pode ter também processos chamados de coalescência, que gotas pequenas vão grudando na superfície dessas nuvens, e dessas gotas, e elas vão crescendo mais ainda. E aí, a gente pode ter gotas de água que ficam super resfriadas. E aí elas ficam no estado de água até temperaturas de menos 40 graus Celsius. A gente sabe que em 0 grau a água vira gelo, mas nas nuvens isso pode acontecer. E aí a gente tem também a presença de partículas importantes que são chamadas de núcleos de gelo. Então, elas ajudam a congelar essa água e formar cristais de gelo, como a gente vê aqui, e outros tipos de partículas de gelo. E o gelo é muito importante para que haja o carregamento da nuvem, porque a fricção entre as partículas de gelo é o que vai fazer com que haja troca de carga elétrica
e eletrificação da nuvem. Então, aqui tem um filme muito simples, mostrando uma nuvem crescendo, e ela chega a formar uma nuvem do tipo de tempestade, que tem essa parte de cima que vocês dizem parece uma bigorna, e por isso essa parte é chamada de bigorna. A nuvem eletrificada, ela tem uma estrutura que vocês veem aqui. O modelo mais simples é uma estrutura de 3 polos, tripolar, um centro positivo, um centro negativo e um centro positivo pequeno na base. Mas a realidade é que a nuvem tem várias camadas de carga. E aí a gente vê aqui do lado uma imagem montada da refletividade de um radar. Então, essas cores indicam a refletividade de um radar. Quanto mais refletido, como a gente vê aqui, mais gelo se tem em partículas maiores. Então, por dados de radares meteorológicos, a gente sabe como é a composição de partículas dentro de uma nuvem. E aí foi lançado um balão dentro dessa nuvem. O balão fez essa trajetória que vocês estão vendo, e os mais e os menos indicam as diferentes camadas de carga da nuvem. Então, uma nuvem carregada tem muitas camadas de carga. E, olha, o potencial chega a várias dezenas de 10 de volts, 10 a sexta, né? Então, é bem alto esse potencial. A primeira descarga, ou seja, o primeiro relâmpago pode acontecer depois de 20 minutos. Então, é bem rápido esse processo de carregamento da nuvem. E nós temos vários tipos de relâmpago. Então, olha, quando o campo elétrico da nuvem excede o valor de 3 vezes 10 a sexta volts por metro no solo, então, quando essa diferença de potencial é isso, né, tem esse campo elétrico, a gente começa a ter descargas elétricas que são nada mais, nada menos do que a ruptura da capacidade do ar ser um dielétrico. Então, a gente chama isso de ruptura dielétrica do ar. Normalmente, o ar é um dielétrico, ou seja, um isolante. Mas, quando o campo é muito alto, ele perde essa capacidade de isolar correntes elétricas e passa a conduzir. As nuvens que têm essas características chegam a ter 12 quilômetros ou mais de extensão vertical. E dentro da nuvem, o potencial, o campo elétrico chega a 400 mil volts por metro. Existem vários tipos de relâmpago, aqui eu coloquei alguns principais, os relâmpagos nuvem-solo, que saem da nuvem e vêm para o solo. Nós temos relâmpagos que saem do solo ou do topo de torres, como esse, e vão para cima. Relâmpagos que se propagam horizontalmente na base da nuvem por longas distâncias. E temos relâmpagos bipolares, aqui é um avião, então a gente vê uma descarga que sai para cima e para baixo ao mesmo tempo. Bom, agora então nós vamos falar com um pouco mais detalhes sobre as fadas. Os sprites foram as primeiras fadas a serem descobertas, e a gente vê aqui a primeira imagem de 2 sprites ou mais, e naquela época não se sabia se eles se propagavam para cima, para baixo, até que altitude eles iam. Os pesquisadores que fizeram essa descoberta estimaram que eles iam até 34 quilômetros de altitude. Só que, na verdade, hoje nós já sabemos que eles chegam até 100 quilômetros de altitude. E eles descobriram por acaso, eles estavam observando uma tempestade que estava a 250 quilômetros de distância, então a tempestade longe, ele com as câmeras aqui, conseguiram ver as emissões acima da nuvem. A nuvem eles não viam, porque como a Terra é redonda, a distância era suficiente para que a curvatura da nuvem escondesse, da Terra escondesse essas nuvens. Eles usaram câmeras de vídeo sensíveis à luz com uma taxa de aquisição, uma velocidade normal de vídeo. O que é isso? 30 imagens por segundo. Então, cada imagem tinha 33 milissegundos de duração. Com essa velocidade, a gente vê como se fossem fotografias. A gente não tem noção da propagação dos fenômenos. A mesma coisa a gente está vendo aqui, à esquerda. Isso são dados de um grupo da Universidade do Alasca, pesquisadores que eu conheço, né, o grupo onde eu fiz o meu doutorado. Essa imagem, câmera 30 quadros por segundo, a gente vê uma fotografia de vários sprites aqui.
E aqui do lado, eles fizeram um vídeo com uma outra câmera que aí fazia imagens a 10.000 por segundo. Então, nessa velocidade, cada imagem tem 100 microsegundos, diferente dos 16 ou 33 milissegundos dessa outra câmera aqui. E aí eles fizeram imagens de 2 lugares diferentes, com isso eles conseguiram fazer a triangulação. Então, o triângulo entre cada sítio de observação e os fenômenos, eles conseguem calcular com precisão a latitude, longitude e a altitude dos fenômenos. Isso é a geolocalização dos fenômenos. Então, essa escala vertical é a escala correta de altitude, e a gente vai ver esse vídeo, como é que esses fenômenos se formam e se propagam para baixo e para cima, começando aqui em torno de entre 80 e 100 quilômetros de altitude. Então, vamos ver esse vídeo. Eles começam aqui, ó, se propagam para baixo. Ó, a gente vê as cabeças desses canais de plasma, chamados streamers, descendo, e depois a gente vê algumas subindo. Então, a gente vê com clareza aqui, vou repetir, os streamers, que são os canais de plasma dos sprites, olha, descendo, a cabeça vai fazendo essa ionização e depois subindo aqui. Então, a gente pode fazer uma comparação desses streamers, dos sprites. Aqui, então, foram feitas fatias daquela vídeo, daquelas imagens, e colocados lado a lado dessas fatias, da mesma região, anda no tempo. Então, aqui, nessa imagem, o tempo corre nessa direção. E a gente vê aqui a cabeça do sprite se propagando para baixo, e a gente vê o que a gente chama de afterglow, que é a iluminação do canal após a ionização, né? A gente vê esses canais de plasmas aqui. E aí, aqui nós vemos streamers feitos em laboratório, num grupo da Holanda. Então, aqui a gente vê essas imagens, fotografias, com diferentes resoluções temporais, a gente vê os canais dos streamers, como a gente vê lá nos vídeos dos sprites. Mas chega a uma determinada resolução temporal, que é 1 nanosegundo, a gente só vê a cabeça dos streamers. Como são as cabeças dos streamers aqui na atmosfera. Então, a gente pode comparar o fenômeno produzido no laboratório com o fenômeno produzido na atmosfera, em torno de 70 quilômetros de altitude. Aqui são imagens bem recentes, do ano passado, do fotógrafo amador, Stephen Vetter, que publicou no Facebook imagens, são fotografias mesmo, aqui com câmeras HD. Então, a gente tem uma resolução espacial incrível aqui, que a gente não tem naquelas câmeras de vídeo utilizadas. Então, a gente vê detalhes mesmo dos canais de streamers, dos sprites, e dessa região também, que também é um streamer, né? Maior, mais grosso, mais iluminado. Nós vemos aqui um close, olha, esses canais têm algumas centenas de metros só, são muito fininhos. Enquanto que canais maiores chegam a ter 1 quilômetro, 10 quilômetros de diâmetro. Aqui nós temos uma outra imagem linda de um grupo de sprites, e são cores reais, tá, pessoal? Essas cores aqui são reais. Bom, então, um pouquinho algumas equações, né? Falando sobre o mecanismo de geração dos sprites, desses streamers. Isso aqui é da tese de mestrado de um ex-aluno meu, Caetano da Silva. Esse trabalho até ganhou um prêmio no COSPAR, que é um congresso que premiou esse trabalho. E ele fez uma simulação num domínio aqui é a região da ionosfera, que é a região da Terra, um domínio cilíndrico. Aqui é como a densidade da atmosfera, a densidade neutra muda com a altitude, ela diminui com a altitude aqui, e ele considerou que a ionosfera e a Terra eram planos condutores com potencial zero, foi uma das hipóteses que ele fez. E aqui a tempestade, a nuvem, ele simulou o relâmpago, né? Ele simulou apenas a carga que fica na nuvem. E aí ele resolveu a equação da continuidade dos elétrons, mostrando aqui um termo de transporte, de difusão, um termo de geração, ionização e attachment, criação e perda de elétrons,
Aqui ele utilizou a equação da continuidade para íons positivos e para íons negativos. E aqui a equação de Poisson, que vocês, alguns devem conhecer, que faz a solução, então, a gente resolve a equação de Poisson, com ela calcula o campo elétrico. E isso é um modelo que é iterativo. A gente resolve o campo elétrico, e aí a gente volta aqui na equação da continuidade dos elétrons. E aí pega esses dados para volta na equação de Poisson para resolver o campo elétrico, até a hora que a solução converge, e aí a gente tem também toda a propagação temporal disso, né? Então, isso aqui é um resultado do modelo mostrando onde o campo elétrico é igual ou maior do que o campo de ruptura dielétrica, e aí, olha, essa forma aqui é a região onde vai formar o halo. Essa pontinha aqui, onde tem esse vermelhinho, que é maior do que 1, é onde começa o streamer do Sprite. Aqui a gente vê esse resultado em termos de densidade eletrônica. E aí, um resultado interessante do trabalho é que variações de 30 vezes da corrente do relâmpago faz com que a altura de iniciação do Sprite mude entre 66 e 73 quilômetros de altura, que haja um atraso no início do Sprite de 1,5 a 34 milissegundos. E se a gente varia a condutividade da atmosfera 4 ordens de magnitude, a gente produz variação menor na faixa de altitude e no tempo de início do Sprite. Então, a conclusão do trabalho é que as características do relâmpago são predominantes para a geração dos sprites, predominam sobre as características atmosféricas. Um trabalho bem legal. Aqui nós vamos ver, então, duas imagens, uma de jatos azuis, uma de um jato gigante, né? Isso aqui chega a 90 a 100 quilômetros, isso aqui chega a 40 quilômetros. São fotografias de amadores disponíveis na internet. E aqui nós temos uma análise de um jato azul, a gente vê que eles têm canais de streamers, ele, na verdade, começa como um líder e muda para streamer, né? E aqui de um outro trabalho mostrando também a região de streamer de jatos azuis, e esse aqui é de um jato gigante. Isso aqui é uma imagem de um ELV, a gente vê bem o anel do ELV aqui com detalhe. E agora nós vamos falar muito pouquinho também sobre as emissões de alta energia, os raios gama, as características deles. Então, as energias vão de alguns quiloeletronvolts a 100 megaeletronvolts. Essas energias se comparam a energias de raios gamas emitidos por explosão de estrelas. Uma estrela indo supernova emite gama nessa faixa de energia. E a duração entre 1 a 30 microsegundos. A diferença do gama da estrela e para o gama da Terra é que a duração do gama da estrela varia aí na faixa de minutos a horas, enquanto da Terra é na faixa de microsegundos. Emissões de raio-x, que tem energia menor, a diferença de raio-x para raio gama é apenas a faixa de energia, e essa classificação ela não é uniforme, não é unânime. Então, diferentes comunidades e diferentes autores usam diferentes faixas de energia, mas, em geral, o raio-x vai de 150 keV, quiloeletronvolt, a 6 MeV. Duração também da mesma faixa de tempo dos gamas. Os pares elétron-pósitrons têm energia na faixa de 30 megaeletronvolts, duração de algumas milissegundos, faltou aqui, a 30 milissegundos. Os nêutrons, a energia varia entre alguns elétron-volts, que aí são nêutrons chamados térmicos, até 20 megaeletron-volts. A duração é de alguns milissegundos. A rede Leona, que eu vou falar mais no final, tem um detetor de nêutrons que mede a energia térmica, mas nós podemos usá-la para detectar nêutrons vindos de tempestades, porque haveria um aumento desses nêutrons térmicos chegando no detector em função de emissão de nêutrons da tempestade. Resolução de 1 milissegundo, e ele mede também temperatura e pressão atmosférica.
Agora eu vou mostrar um videozinho para vocês, feito pela NASA, logo que foram descobertas as emissões de pósitron. Foi uma descoberta por satélite, um satélite da NASA chamado Fermi, que fez essa detecção. Então, o vídeo tem um áudio, ele é em inglês, e ele tem uma legenda em inglês também. Eu vou traduzir algumas coisas só ao longo do vídeo. At any given moment, about 1,800 thunderstorms are in progress somewhere on the globe. Tempestades no mundo a New observations by NASA's Fermi Gamma Ray Space Telescope show that thunderstorms make telescópio Fermi de raio gama mostrou the process que starts with a terrestrial tempestade gamma faz ray flash, antimatéria. or TGF, an Começa intense com pulse of gamma TGF. rays originating from thunderstorms. Esses são os raios gama. These dots mark originados pelas TGFs tempestades. observed by Fermi's Gamma Ray Estão Burst Monitor mostrando during the os raios spacecraft's gama first 8 detectados months of operations. nos primeiros 8 meses de Researchers operação. estimate that there may be as many as 500 TGFs A each média day. de que eles estimam é 500 por On dia. December 14, Gamas 2009, terrestres. as Fermi passed over Egypt, it spotted a O satélite TGF estava produced by a passando sobre thunderstorm o in Zambia. Egito. E viu The TGF was um over the spacecraft's TGF vindo horizon da where Fermi Zâmbia. couldn't see it. Estava So how depois could do Fermi have horizonte. detected it? Como que o Fermi viu? Scientists believe that the TGF process begins in a thunderstorm's intense electrical field. O processo começa com um Electrons campo within this elétrico field become intenso. accelerated upward. Os elétrons são Above the storm, where acelerados the air para is cima. thin, the electrons can ramp up to speeds nearly as fast as the speed of Eles light. podem chegar à velocidade da luz. When these ultra-fast electrons encounter Quando an esses atom, they emit elétrons gamma encontram um rays. átomo, esse átomo emite um raio gama. Very Que tá aqui. rarely, one of these gamma ray Raramente photons esse grazes an gama atom ray, and raio transforms gama into a pair of encontra um particles. átomo que One, produz an um par electron is normal matter. elétron-pósitron, The other is antimatter, the electron's opposite, que é a called a antimatéria. positron. The gamma rays travel in straight lines, but Os the charged raios particles gama spiral along lines of viajam Earth's magnetic isotropicamente, field. mas as And partículas that was the carregadas route vão to ao Fermi. longo do campo The magnético. particles created by the TGF rode upward on magnetic field Então, essas lines. partículas and then vieram struck the pelo spacecraft. campo magnético e encontraram The o positrons satélite. annihilated when they struck electrons in Fermi, Os creating a flash of pósitrons gamma rays. foram aniquilados instant, no Fermi próprio became a gamma ray satélite, que source virou a and set fonte off its own e o detectors. detector dos raios A gama. fraction of a second later, some of the Ou particles were seja, os bounced back along the pósitrons. same magnetic field line. Os They again pósitrons passed through Fermi and produziram again raio produced gama gamma rays. no satélite. The spacecraft has observed this phenomenon on at least 4 other occasions. Naquele momento, So the next time ele lightning já tinha flashes and observado thunder isso roars, 4 remember, vezes. you may be witnessing antimatter in the making. Então, a próxima vez que vocês ouvirem trovões e verem relâmpagos de tempestade, se lembrem que vocês podem estar testemunhando uma fabriquinha de antimatéria. E aqui, então, a gente vê um mapa de outro satélite chamado RESSE, os lugares onde eles detectaram raios gama no mundo. Aqui na nossa região, vocês veem essa faixa preta. Isso é porque aqui o campo magnético do planeta é mais fraco. E aí significa que as partículas que estão aprisionadas lá em cima, na magnetosfera, cinturões de radiação, etc., elas chegam mais baixo na atmosfera. E aí os satélites que passam nessa região podem ser danificados por esse excesso de partículas energéticas. Então, a maioria dos satélites científicos, quando passam nessa região, desligam seus equipamentos científicos. Deixam apenas os equipamentos vitais para que o satélite possa ser rastreado. Então, não tem dados na nossa região de satélites da maioria desses fenômenos. Nós vemos aqui dados de um outro satélite chamado Formosat 2, com a suíte de equipamentos chamada ISHWO, imageador de sprites e relâmpagos na alta atmosfera, mostrando localizações de sprites, de ELVs, de halos, e aqui a gente vê o mapa global de relâmpagos. Então, comparando esses dados aqui com os dados de relâmpago, a gente vê que esses fenômenos seguem a distribuição de relâmpagos no mundo. E aqui nós temos que os ELVs são os dominantes, são 35 por minuto. Nós, do solo, achávamos que eram os sprites, porque é os que a gente mais vê. Eles são os mais brilhantes, mais espetaculares. Mas, do espaço, nós vemos muitos ELVs. Então, o que acontece? A luminosidade do ELV, que é produzido no topo da atmosfera, em torno de 100 km, se propaga muito bem para o espaço. Mas, ao vir
para o solo, ela é absorvida pela atmosfera do planeta, que vai ficando cada vez mais densa conforme a gente vai chegando próximo ao solo. Então, muito difícil ver os elves do solo, porque a luminosidade deles é mais tênue do que as dos sprites. E eles acontecem mais alto na atmosfera. Os dados que nós temos aqui na América do Sul, vocês veem que são poucos, mas tem dados. Foram coletados em 2 ocasiões. Na primeira ocasião, quando eles estavam testando o satélite, eles funcionaram os equipamentos em todo o planeta, inclusive na nossa região. E num segundo momento, numa campanha que nós fizemos em 2004 e 2005, e que nós conversamos com a equipe do ISHO, que é a equipe de Taiwan, e pedimos a eles que funcionassem os equipamentos para que a gente tentasse fazer observação simultânea, porque nós tínhamos uma campanha em solo aqui no Brasil. E nós não conseguimos dados simultâneos, infelizmente, mas conseguimos ter algumas medidas, então, na nossa região aqui da América do Sul. Bom, falamos sobre os nossos planetas, sobre o nosso planeta. E outros planetas do sistema solar? Será que eles têm fadas? Eventos luminosos transientes, emissões de alta energia? O que determinaria isso? Bom, o primeiro fator seria a atmosfera. Algum tipo de atmosfera para que houvessem nuvens e houvessem relâmpagos. Então, olha, todos os planetas, exceto Mercúrio e Plutão, têm atmosfera. E todas as luas, exceto Titã e Tríton, luas de Júpiter, Tríton é de Netuno, têm atmosfera. Então, todos eles são passíveis de terem fadas, de terem sprites, de terem raios gama e outros fenômenos. Relâmpagos já foram detectados em assinatura óptica e assinatura de rádio em Júpiter. E aqui a gente vê imagens de relâmpagos acontecendo em Júpiter, detectado pela sonda Cassini. Uma vez que tem relâmpago, nos planetas jovianos podem também ter efeitos nas suas magnetosferas planetárias. Então, não só as fadas podem estar acontecendo lá, como podem estar impactando as magnetosferas e ionosferas dos planetas que têm essas regiões. A assinatura de rádio já foi vista em Saturno, Urano, Netuno. Marte ainda não tem relâmpago, a gente não acha que vai ter, e Vênus já foi visto em rádio e também no óptico, de telescópios aqui do solo. Bom, agora, então, nós vamos falar um pouco sobre as atividades do nosso grupo aqui do INPE, o Grupo Acátinos. Bom, o que tem tão de especial na América do Sul? Então, nós já falamos do campo magnético, eu vou mostrar um gráfico na sequência. E essa região aqui, central da América do Sul, é muito parecido com a região central da América do Norte, em termos de padrões de convecção a nível sinótico, que é uma escala bem grande, escala de continente. Então, olha, a gente nota aqui, ó, região de terras mais altas, olha, a escala de altitude aqui. Isso aqui são as montanhas rochosas. Na América do Sul, nós temos a oeste a cadeia dos Andes, que são muito mais altas do que as montanhas rochosas. Isso faz com que a umidade da Amazônia venha e seja trazida para essa região aqui, que é transportada por um jato meteorológico de baixa altitude. O jato fica confinado, não pode vir para cá por causa das cadeias de montanha, então vem para cá. Na América do Norte, o Equador está mais para baixo, né? Aqui, então a umidade da região equatorial, do Golfo do México, entra e é guiado pela cadeia de montanhas. E a circulação do ar de oeste para leste passa por cima dessa cadeia de montanhas aqui. E também nós temos essa mesma circulação aqui na América do Sul. Então, isso faz com que tempestades grandes, intensas e de longa duração sejam geradas nessas duas regiões. Sendo que na América do Sul elas têm maior duração, mais intensidade, mais relâmpagos e são maiores, extensão espacial maior. Aqui nós temos exemplos de um sistema bem grande de tempestade, enorme, mais de 1.000 quilômetros de escala essa tempestade, e nós temos aqui a região de convergência intertropical, na região equatorial.
Nós também temos uma coisa que é chamada de Zona de Convergência do Atlântico Sul, que leva a umidade da Amazônia para essa faixa no centro-oeste e o sudeste. Nós estamos com essa zona ativa no momento. Nós temos chuva no sudeste, chuva na região centro-oeste e várias regiões aqui no meio. Então, esses são padrões meteorológicos da América do Sul. Aqui nós vemos outras nuvens convectivas, também grandes. Essa cor aqui é a temperatura do topo da nuvem. A escala está bem pequenininha, que a gente não consegue ver, mas o rosa é menos 80 graus Celsius. Então, são nuvens que têm o topo bem alto. Esse topo chega na tropopause e, às vezes, até empurra a tropopause um pouquinho para cima. Isso significa que essas nuvens certamente têm relâmpagos, porque para ter essa convecção tão alta, esse topo tão alto, ela tem correntes de ar muito fortes, ascendentes e descendentes dentro dela, gerando aí muita fricção entre as partículas de gelo, ou seja, muita carga elétrica. Aqui é um mapa do campo magnético do planeta. As regiões vermelhas são regiões de campo mais intenso e as regiões mais claras, indo para o azul, são regiões de campo mais baixo. E nós vemos aqui, ó, região da anomalia do campo magnético da América do Sul, centrada aqui na nossa região. Em função disso é que os satélites desligam seus equipamentos quando passam na nossa região. Bom, nós fizemos várias campanhas de observação de eventos luminosos transientes no passado, entre 2002 e 2008. E aqui nós temos, então, a localização estimada dos fenômenos que nós observamos, a maioria sprites. As cores indicam as diferentes campanhas em diferentes anos. São mais de 700 fenômenos. E para vocês terem noção, aqui está a anomalia magnética. Aqui passa o Trópico de Capricórnio. Esse foi um resumo do que a gente fez, um trabalho feito por um ex-aluno de mestrado meu também, Rodrigo Azambuja. E aqui nós temos imagens com as câmeras que a gente tem, são monocromáticas, de tipos diferentes de sprites que nós observamos. Observamos, basicamente, eventos vindos de sistemas tropicais e sistemas subtropicais, que são sistemas chamados convectivos de mesoscala, e a convecção tropical aqui. A segunda campanha que nós fizemos foi muito interessante, porque ela tinha o objetivo de ver eventos luminosos transientes, ondas de gravidade e efeitos na ionosfera, chamado spread F, efeitos de ondas de gravidade na geração de eventos luminosos transientes e na ionosfera. Então, aqui está a nuvem. A convecção da nuvem também gera essas ondas de gravidade, que são ondas de pressão do ar, não confundir com ondas gravitacionais, que vão gerar um impacto na localização dos sprites, na mesosfera, entre 70 e 90 quilômetros de altitude, e lá em cima, na ionosfera, em torno de 200, 300 quilômetros de altitude. Então, foi uma união de dois projetos, um projeto que eu coordenei e um projeto da NASA. Então, tínhamos dois coordenadores, o Dr. Dave Fritz e eu, ele americano e eu aqui no Brasil. A campanha foi no Brasil, eu coordenei todo o esforço dessa campanha. Tivemos vários colegas do INPE trabalhando e colegas de outras universidades, colegas da UNB envolvidos, auxiliando a gente nessa campanha. E nós tivemos vários eventos luminosos transientes, ondas de gravidade, dados de bolhas ionosféricas, VHF, GPS, dados de radar meteórico. Foram publicados vários artigos, nós fizemos uma edição especial na revista Análise Geofísica, a edição especial sobre esse experimento. Bom, então, eu não vou falar sobre cada uma das campanhas, eu quis só ressaltar essa, foram 5 campanhas diferentes, e aí nós vimos que não é tão simples ir para campo. A gente fica 1, 2 meses em campo e tem 1, 2 noites de observação. Então, nós concebemos a ideia de uma rede em que a gente operasse remotamente. Um usuário sentado na sua casa, ou numa universidade, ou no INPE, entraria nesse sistema à noite, em tempo real, e se conectaria com as estações em diferentes lugares do Brasil, da América do Sul,
e faria as observações dos eventos luminosos transientes. E nós também teríamos detectores dessas partículas, raio gama, raio X, nêutron, etc., que podem aí estar operando continuamente, né, na sua localidade, porque aí elas estão medindo fenômenos vindo diretamente da tempestade que está acima delas e medindo, então, essas emissões de alta energia. E os eventos luminosos transientes, a gente tem que direcionar as câmeras para olhar por cima na atmosfera acima da tempestade, a tempestade tem que estar longe da observação. Então, nós concebemos a rede Leona, que é a rede colaborativa para pesquisa de eventos luminosos transientes e emissões de alta energia de tempestade. A cobertura que nós gostaríamos de ter é essa, e talvez até com algumas estações aqui na América do Norte. O objetivo é fazer uma documentação consistente das fadas, que são os efeitos da atividade. Essa sigla aqui está errada, foi uma falha aqui, são efeitos do acoplamento eletrodinâmico atmosférico e espacial. Nós queremos ter uma rede de colaboração entre pesquisadores interessados em estudar esses fenômenos aqui na nossa região. Eu vou mostrar para vocês a cobertura final da nossa rede, final atual, porque ela está ainda em evolução. E aqui, antes disso, eu mostro para vocês, em 2018, nós tivemos uma campanha grande chamada Relâmpago, na Argentina, com várias universidades dos Estados Unidos, da Argentina e do Brasil, e nós estivemos responsáveis por fazer as observações dos eventos luminosos transientes e das emissões de alta energia de tempestades. Levamos o detector de nêutrons da Leona para lá, e para estabelecer esses sítios de observação, nós fizemos uma viagem de mais de 2.000 quilômetros, saindo de Córdoba, que era a região da central de operações da campanha, viemos aqui essa cidade chamada de Santiago del Estero, aqui próximo instalamos uma estação, fomos a uma cidade chamada Quimili, lá não era adequado, voltamos, fomos a Tucumã, lá também não era adequado, não instalamos estação, viemos até uma cidade chamada La Rioja, e aí seguimos para um local chamado Anilhaco, colocamos uma estação lá, e voltamos por esse outro caminho, paramos em Chamical, aqui também foi adequado, e instalamos essa estação. Então, uma viagem de mais de 2.500 quilômetros para fazer esse reconhecimento e instalação dessas estações. Um dos lugares que a gente instalou, no instituto chamado INTA, em cima de uma torre de água desse local, com 15 metros de altura, então nós não pudemos subir, quem subiu foi um funcionário, usando todo o equipamento de proteção, e instalou o equipamento nosso aqui, como vocês podem ver aqui nesse ferro aqui, que é a área de segurança da torre, aqui está o nosso equipamento. Nós colocamos uma câmera que faz observação de dia, para a gente poder fazer testes de software e monitorar como está a região aqui durante o dia. De noite, essa câmera não tem sensibilidade para fazer imagens, e aí, à noite, a gente usa as câmeras que estão aqui dentro, que são as câmeras específicas para fazer as observações dos eventos luminosos transientes. Elas ficam apoiadas nesse suporte que a gente chama de pan-tilt, que ele gira no ângulo de azimuth, 360 graus, e ele gira em elevação, para que a gente possa ajustar a altura na atmosfera onde os fenômenos vão ser observados. Então, nós vemos o site da Leona, que a gente usa para controlar as observações, para verificar se tem tempestade, se não tem, se elas têm relâmpago, se não tem. Então, aqui no fundo, vocês veem a imagem de satélite, do satélite GOES, com os sistemas meteorológicos, com as cores aqui são diferentes daquela imagem que eu mostrei. Aqui, quanto mais vermelho, mais frio. Então, aqui é um exemplo de uma tempestade, um sistema de mesoescala grande, que produziu muitos relâmpagos, que provavelmente produziu sprites, halos, Elvis, e os símbolos dos relâmpagos em vermelho, positivo, verde, são os negativos. Então, nós temos aqui, cada pontinho vermelho dentro desse círculo é uma estação da Leona, nós temos 8 ativas, os círculos verdes mostram o alcance das câmeras de cada estação,
Então, essa nossa estação aqui, no sul do Brasil, ela tem um alcance muito grande, 1.100 quilômetros, nós podemos ver bem longe, e cada uma o alcance varia com a localização. Nós, então, mostramos aqui um desenho esquemático das estações, vocês veem aqui as câmeras, o que é instalado do lado de fora, né? Aqui vocês me veem, junto com câmeras num outro local na Argentina, antenas de GPS que também ficam do lado de fora para a gente ter precisão máxima possível no tempo. Esses dados vêm para receptores aqui, para um computador que fica do lado de dentro. Vocês estão vendo o computador aqui dentro de um outro local. E aí isso tudo vem para esse computador e isso conversa com uma central que fica no INPE de São José dos Campos, através da internet. E os detectores de nêutrons, aqui a imagem deles lá na Argentina, e também conversam com o computador e esses dados vêm para essa central no INPE e a gente interage com isso pela internet. Então, aqui a gente tem a primeira imagem que nós vimos de sprites com a rede Leona, que foi em 2018, uma estrela, vocês veem um pouquinho de luminosidade de nuvem aqui, mas a gente não vê a nuvem, isso aqui é uma cadeia de montanhas que obscurece a nuvem. Então, essa foi a primeira sprite, primeira fada que nós vimos e ficamos muito felizes em conseguir esses dados. Foram muitos anos para conseguir montar essa rede e conseguir os primeiros dados. Aqui nós temos, então, um grupo de sprites com um halo, que aconteceu na Argentina e que foi vista na campanha que nós fizemos no ano passado, naquele observatório especial que eu mostrei para vocês no Rio Grande do Sul. Aqui nós vemos metade de um halo, olha, o anel de dentro do halo, aqui a luminosidade do halo, esse halo foi imenso, né? Deve ter sido um desses aí de 800 quilômetros ou até mais. Nós vemos algumas estruturas aqui, ó, de ondas de gravidade nesse halo. Também do Observatório Sul, também aconteceu sobre a Argentina. A maioria das imagens que eu vou mostrar aqui foi sobre a Argentina. Aqui nós temos sprites do tipo coluna, eles são canais únicos de streamers. Então, estou mostrando diferentes tipos de fadas para vocês aqui. Aqui, um grupo pequenininho de sprites com um halo que foi observado na estação que a gente tem na Universidade Federal de Jataí, no ano passado. Esse grupo foi sobre o Mato Grosso do Sul. E agora eu vou mostrar um vídeo para vocês em tempo real, usando, cada câmera a gente usa lentes diferentes, uma tem um campo de visada menor, a gente vê mais detalhes e vê os eventos maiores, e outra tem o campo de visado menor, a gente vê menos detalhes, os eventos menores, mas a gente cobre uma área maior de observação. Então, esse vídeo tem a câmera com campo de visada maior, e ele está em tempo real, então vai ser muito rápido, eu vou mostrar para vocês, vai ter um sprite aqui que vocês dificilmente vão ver, mas no vídeo seguinte, que é um vídeo a velocidade, a câmera lenta, vocês vão ver melhor. E aqui vão ser os outros fenômenos. Vai ser bastante rápido, eu vou mostrar 2 vezes. Foi. Viram? Vou mostrar de novo. Muito rápido. Então, é difícil identificar, é difícil ver a olho nu esses fenômenos, porque a maioria, a luminosidade deles é baixa, a gente não vê, eles são muito rápidos e a gente, em geral, não sabe identificar isso. Então, muito difícil ver a olho nu. E aqui vocês vão ver os mesmos eventos com a câmera no campo de visada menor, então eles vão estar maiores, e a gente diminuiu a velocidade para facilitar a visualização. Então, o primeiro vai ser aqui. Foi. E os outros aqui no meio. Um grupo de colunas, outros sprites de outros tipos, vários tipos de sprites. Vou passar uma última vez. Foi ali. E agora começou. Bom, então,
Esses são os dados que nós coletamos, e aí coletamos dados de nêutrons. Eu tenho alunos de iniciação científica na Universidade de Brasília, que estão analisando esses dados, Marcos, Vinícius, Isabelle e Ana, e tenho alunos de mestrado aqui em São José, que também está trabalhando com esses dados, José. Vamos ter aí, em breve, alguns resultados sobre esses dados recentes da Rede Leona. Com isso, eu finalizo a apresentação e agradeço a atenção de vocês. Obrigado, professora, a sua palestra foi muito boa. Agradeço. Eu vou pegar algumas perguntas aqui do chat. Certo. Para a senhora responder, tudo bem? Uhum. A primeira é do Thales Victor. Doutora, esses elétrons, pósitrons e radiação gama que ficam acoplados, entre aspas, na magnetosfera, são responsáveis ou têm alguma participação nas auroras boreais e austral? Então, se esses elétrons e pósitrons participam do processo de geração da aurora boreal? A resposta é não. O mecanismo de geração da aurora boreal é fisicamente parecido, no sentido de que são elétrons também acelerados por um campo elétrico que colidem e ionizam e excitam átomos que emitem a luz. Mas é bem diferente, porque na aurora, esses elétrons eles estão vindo de cima para baixo. Então, na aurora, esses elétrons eles estão entrando, o campo magnético da Terra, nos polos, eles apontam para baixo. Então, nessa região em que eles apontam para baixo, vamos imaginar que essa linha aqui se propaga para baixo, esses elétrons estão vindo, geralmente do vento solar, tempestades magnéticas, né, material do vento solar, descem e são acelerados por um campo elétrico que se forma na ionosfera, e aí eles produzem o efeito da aurora boreal. Então, esse mecanismo é muito parecido com o mecanismo que gera os sprites e os halos. A diferença é que, nesse caso, os elétrons estão viajando para cima, e aí eles geram essa ionização na região da mesosfera. A região da aurora boreal também é bem mais alta, 100 quilômetros, 150 quilômetros de altitude, por aí. Tá. Próxima pergunta, da Vanessa Bicário. Professora, esses efeitos interferem nas observações astronômicas? Essa pergunta dela. A princípio, não interfere na observação astronômica, a menos que se esteja observando alguma estrela ou objeto cósmico e tenha uma tempestade no campo de visão e aconteça um sprite ou um halo, alguma coisa assim, né? Mas daí eles são tão rápidos, né? Eles duram milissegundos, microsegundos, que se isso acontecer vai ser algo assim excepcional. E a observação astronômica usa um campo de visão bem pequeno para que se possa ver a estrela. Então, não iria se nem perceber que houve um fenômeno desse, seria bastante difícil perceber. Tudo que se veria seria algum clarão, algum borrão na imagem, ou se o campo de visada não for tão pequenininho assim, e se forem sprites, vai poder se ver canais de streamers, como essa imagem aqui, que tem alta definição, né? Então, poderia se ver alguma coisa assim, esses streamers. Mas, novamente, a duração disso é muito curta em relação à duração de uma observação astronômica. Então, dificilmente eles atrapalhariam. Próxima pergunta do Vinícius Cerqueira Silva. Boa tarde, professora. O que te motivou a estudar essa área? Essa é uma pergunta bem interessante. Eu fui aluno da UNB, como você leu aí no início, né? E eu comecei, a minha iniciação científica foi num laboratório de física de plasmas, com o professor Leonardo, muito querido, meu
ex-professor, meu primeiro orientador e hoje em dia um amigo muito querido. Então, eu fiquei fascinada com a luz dos plasmas no laboratório, quando eu fui visitar uma vez lá. Eles estavam fazendo plasma e eu fiquei encantada com aquela luz muito bonita. E isso, então, me motivou. Então, não foi nada científica a minha escolha, foi uma escolha realmente de coração. E isso me motivou a estudar esses fenômenos no laboratório, os plasmas. E quando eu fui fazer mestrado, eu queria estudar os plasmas na natureza. Então, eu vim visitar o INPE e, numa conversa com o meu orientador de mestrado, na época, eu tive 2 orientadores, então, o meu orientador principal, quando ele estava me falando sobre o que eu poderia estudar, ele falou sprites e jatos azuis, meu coração deu um pulo, e alguma coisa dentro de mim me falou que era importante eu estudar esses fenômenos, que eles teriam alguma importância para o planeta, para a natureza, para a humanidade no futuro. Então, essa intuição, vamos dizer assim, esse sentimento interno, foi o que me motivou a começar esses estudos. E conforme eu fui estudando cientificamente os fenômenos no meu mestrado, eu fui vendo que, além de muito bonitos e impressionantes, que eles realmente tinham um papel importante na natureza, que a gente, eu vi o começo dessa área de pesquisa, né? Ela é bastante recente. Então, a gente foi identificando, quando eu digo a gente, a comunidade científica, e descobrindo a importância dele aos poucos, passo a passo, ao longo dos anos, mas desde o início ficou muito clara essa conexão desse circuito elétrico global, que eu mostrei para vocês aqui. Isso é uma visão muito nítida desde o início dessa área de pesquisa. O sistema está todo acoplado. Então, nós, como pesquisadores, sejamos na física, na biologia, em que área seja, a gente estuda de forma compartimentada os diferentes fenômenos. E a gente se esquece que a gente usa isso simplesmente para uma facilidade didática do nosso aprendizado. Porque a natureza é toda interligada. Fenômenos que a gente estuda em laboratório acontecem na natureza, fenômenos que acontecem numa determinada região da atmosfera têm efeitos em outras regiões. Então, tudo está ligado. As partículas de alta energia, por exemplo, elétrons e raios gama, podem ter efeitos em nós, seres humanos. Nas plantas, podem ter tido um papel no desenvolvimento do genoma, por exemplo, do ser humano. Nosso DNA foi se diferenciando aí ao longo de milhares de anos, né? Em função do quê? Pode ser que essas emissões energéticas aí chegavam no nosso DNA e faziam mutações. Então, está tudo ligado. Então, essa visão dessa ligação, dessa conexão, e a importância desses fenômenos fazendo essa conexão entre baixa atmosfera e região espacial do planeta é uma coisa que, conforme eu fui aprendendo, me chamou a atenção e me trouxe um sentimento de que eles são importantes. E conforme nós fomos desenvolvendo os estudos, fomos vendo, por exemplo, os sprites produzem gases NOx que participam do ciclo de quebra do ozônio. Então, eles ajudam a destruir a camada de ozônio. Então, será que eles são um problema, né, para a natureza? Não, porque eles existem no planeta desde que o planeta tem nuvens e tem relâmpagos. Então, eles fazem parte do ciclo natural do planeta. Mas, como tudo está ligado, nós, seres humanos, gerando efeitos que aquecem o planeta, né, nós estamos vendo aí um aquecimento do planeta, com contribuição humana e com contribuições naturais também do desenvolvimento do planeta, podemos ter mais sprites, podemos ter mais geração de NOx, aí podemos acelerar um processo de destruição do ozônio, que aí já não é natural. Então, eles também servem de indicadores para estudos de mudanças globais. Então, nós temos efeitos em clima espacial, efeito no clima terrestre, conexão com a parte biológica do planeta. Então, tudo isso a gente vai descobrindo ao longo dessa jornada que é fazer essa pesquisa.
E como eu falei, é uma área muito nova, tem poucas pessoas no mundo inteiro fazendo esses estudos. Talvez 300 pessoas, 400, 500 no máximo. E precisamos de pessoas que estudem, que continuem isso, para mostrar cada vez mais como esses fenômenos são importantes, que efeitos eles têm na nossa vida, né, e em todo o nosso planeta e até fora. Por exemplo, essas emissões de raio gama. O nosso planeta é uma fonte pulsante de raio gama de alta energia. Será que se a gente tiver uma sonda espacial que vá para o espaço profundo, vá para outros planetas do sistema solar, ou vá até sair do sistema solar, e a gente vire essa sonda para observar a Terra com um detector de raio gama, será que nós vamos ver pulsos de raio gama chegando nessa sonda? Talvez. E aí, será que então isso é uma informação que a gente pode usar para descobrir outros planetas com atmosfera e relâmpagos e fadas? Então, se a gente olhar para o espaço e ver pulsos de raio gama com duração parecida, com faixa de energia parecida com o que a gente sabe que a Terra emite, será que isso é uma maneira da gente descobrir outros planetas com condições semelhantes às nossas? Então, são tudo questões, informações, coisas em aberto que mostram a importância desse estudo e que me motivam a continuar nessa área de pesquisa e criar cada vez mais estudos de interação com outras áreas, por exemplo, com a magnetosfera. É uma coisa que eu estou interessada no momento. Muito legal, professora. Tem aqui mais uma pergunta do Matheus Nascimento. Existe chances dos jatos de energia irem para o solo ao invés de ir para o espaço? E se existem, podem danificar aparelhos eletrônicos? Os plasmas não, porque eles acontecem bem nessa região, né? E eles têm essas características em função dessa região, que tem uma densidade menor do que a região onde nós vivemos. Nós vivemos na troposfera e os plasmas que acontecem aqui são os relâmpagos. Então, nós já temos esses plasmas aqui. As partículas de alta energia, todas elas, podem sim e vêm para o solo. Tanto é que a Rede Leona tem um detector de nêutrons que a gente usa em solo. Tem várias outras pesquisas que foram feitas por colegas que mediram raio gama, raio X, etc., no solo. Então, por isso eu dei a sugestão que se vocês estiverem vendo relâmpagos, ouvindo trovões, evitem sair de casa, fiquem dentro de lugares com prédios, paredes de concreto, para evitar receber desnecessariamente doses de radiação de alta energia. Podem danificar aparelhos eletrônicos? Podem sim, como podem danificar satélites, aparelhos de telecomunicação, podem sim. Da mesma forma que muitas vezes satélites são danificados por raio gama vindo de estrelas, elétrons energéticos do Sol, tempestades magnéticas geram e trazem partículas, radiação semelhante. Então, sim, podem danificar aparelhos no solo e podem gerar questões de saúde aos organismos vivos, nós e os animais, talvez as plantas também. Tudo isso, gente, está em aberto. Tem, como eu falei, pouquíssima gente fazendo essa pesquisa. Então, se vocês se interessam, olha, tem campo aí para fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, à vontade. Certo. Professora, temos mais uma pergunta da Vanessa Bicário. É possível obter dados das fadas a partir dos telescópios no solo, como os do Chile e do Havaí? Eles precisariam ter câmeras específicas sensíveis a essa luminosidade e com campo de visão adequado para ver os fenômenos. Eles geralmente têm campo de visão muito pequeno para poder ver as estrelas, mas sim, é possível fazer um projeto para levar câmeras desse tipo e pedir tempo de observação nesses telescópios. Teriam que fazer essa adaptação e teria que se pedir autorização, etc. Mas desses locais é possível fazer observação.
O Dave Sandman, que foi meu orientador de doutorado, ele foi para o Chile, para o Observatório Cerro Tololo, e de lá ele, usando câmeras que não estavam acopladas aos telescópios, simplesmente instalou as câmeras dele lá, ele fez observações de sprites, e Elvis e etc. Certo, professora. Não temos mais perguntas no chat, então eu acho que a gente já pode encerrar a palestra. Eu gostaria de agradecer a senhora por disponibilizar o seu tempo. A sua palestra foi muito boa, bastante interessante. Caso a senhora tenha alguma coisa que gostaria de falar, qualquer mensagem para quem estiver assistindo, fique à vontade. Eu agradeço o convite mais uma vez, é um prazer. Ciência, para mim, é uma coisa apaixonante, então, sempre que eu tenho a oportunidade de estimular jovens a continuar estudando ciência ou a começar fazendo ciência, seja se encantando por essa área de pesquisa que é a minha e se interessando em fazer contato, em trabalhar junto, ou seja, na área que já está, ou em outras áreas, seja a área que for, para mim sempre é um prazer. Eu acho que a gente tem que divulgar a ciência no Brasil e no mundo, porque conhecimento é a base do nosso desenvolvimento humano, né? É uma parte importante. A gente precisa desenvolver o lado intelectual e a nossa inteligência emocional, né? Nossa capacidade de lidar com desafios, situações, como nós estamos agora vivendo uma pandemia, né? Então precisamos desenvolver aí nossas emoções, nossa capacidade de nos adaptar às situações, e o conhecimento ajuda também nesse outro lado, né? O nosso progresso e crescimento humano, ele tem essas duas componentes, o lado emocional, pessoal, espiritual até, e o lado científico de conhecimento. E as duas coisas, na minha visão pessoal, precisam andar juntas. Então, para mim, é sempre um prazer fazer esse estímulo. Vocês tiverem uma forma de divulgar o meu e-mail, eu botei no final da palestra, mas pode ser que alguém entre em contato. Então, se alguém entrar em contato, querendo saber mais, perguntas, interessados em trabalhar junto, pode entrar em contato comigo pelo e-mail, vai ser um prazer conversar com vocês. E, por último, eu quero parabenizar vocês do PET, eu entendi que vocês é que estão organizando a Semana de Física da UNB, né? Isso, a gente organiza a Semana da Física. O IF também tem algumas programações a mais, mas a Semana da Física é com a gente. Então, é uma iniciativa excelente. Não é a primeira vez que eu participo da Semana da Física da UNB, e eu admiro vocês pela organização, pela iniciativa. Então, de parabéns. Muito obrigado, professora. Obrigado de novo pela presença. Lembrando o pessoal que amanhã, a partir das 9, tem uma nova palestra, todos os dias das 9, 10h30 e às 3 horas da tarde tem uma palestra até sexta-feira. Então, não percam. Obrigado por assistirem. E é isso. Até mais. Tchau, professora. Uma ótima tarde para todos. Boa tarde.